Fala galera, estamos de volta aqui, finalmente na Prime. Olha aí, nosso amigo Pablo, Dr. Jair ali. Vamos finalizar o motor do Corolla, que vocês viram aí naquele primeiro vídeo. A gente abriu aqui o motor, mostrou tudo mais. Agora a gente vai finalmente, depois de alguns longos meses, né? Teve tanto imprevisto no meio, muita coisa aí. Mas finalmente, vamos botar o Corolla de volta. O motorzinho já tá aqui na bancada. Olha só como tá bonito. Vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Bicho tá bonito. As peças foram pedidas pelo Faustino. Ele queria malha da caixa azul. Já teve. Demorou tanto, né? Demorou, teve a peça que. Teve algumas peças que faltou, porque o cabeçote foi pra retífica. Inclusive lá na retífica Faustina, agradecer os caras lá. E aí eles eita, quase que não sai. Exigiram com padrão de qualidade as peças melhores que tinha no mercado. Então por isso que demorou um pouco mais. Pra ficar garantido um negócio bem perfeito aí, a melhor qualidade possível. E tá aqui, já a parte da Prime. A parte da Prime é sem comentários. Já tá aqui, ó, motor 1ZZ, tudo bonitinho, chega a tá brilhando. Com certeza aqui vai dar bem uns 200 cavalos, né, Pablo? Por aí. Ou mais. Ou mais. O original ele tem 136, mas com desgaste com o tempo ele vai perdendo potência. Agora com certeza vai dar mais potência. Vai ficar. Depois seria bom a gente testar, né, no dinamômetro? Quem sabe aí um sonho, né? Botar no dinamômetro pra ver quanto é que ele vai dar depois. Então pronto, já falei demais. Agora Pablo vai mostrar aqui pra vocês o que é que foi feito, o que é que ainda falta fazer e como é que tá aqui o andamento do motor do Corolla. Vamos embora. Aqui é o seguinte, foi feito retífica do bloco, foi usinada a face dele, que estava deformada por corrosão. Se você vir aqui, ó, tá bem linear, sem falhas. Aqui eu ainda vou passar uma lixa 1500, que é para tirar as falhas que fica do diamante, que faz a face. É bem fininha, mas é perceptível. Sim. Aí eu passo uma lixa 1500 aqui só para planear mais para É quase um polimento, né? Quase um polimento. Que a lixa 1500 ela é usada em polimento. Pronto. Aí é praticamente um polimento. Aí foi feito o retífica de cilindro, foi aumentado para 0,50 o diâmetro do cilindro. Tem uma luzinha pra gente ver aqui? Tem. Foi que nem da outra vez a gente viu que tava com desgaste, né? O brunimento tava acabado. Agora o brunimento tá aceso, você vê a ranhura no cilindro. Sim, dá pra ver essas ranhurazinhas. 100% de brunimento. Que é o certo, né? É o certo. Tem essas ranhuras. Não tem espelhamento. No outro vídeo, quem não assistiu, assiste o vídeo anterior que você vai ver que o cilindro aqui tava tava espelhado, ele não tava que fica meio cego, né, aqui com o brunimento. Fica espelhado, fica brilhoso. Quando perde o brunimento. No caso, com o brunimento dá pra ver que ele fica assim meio cego. Ele fica cego. Tem uns risquinhos. Isso. 45 graus. Que é o certo, é pra ser assim. Exatamente. E aí aqui a gente tem um pistão sob medida. Não é mais um pistão standard. Um pistão sob medida. Selozinho do Inmetra, qualidade aqui, ó, metal tudo leve. no padrão mesmo. Você vê que a saia dele zero, ó, intacta, comparado ao outro que não tinha mais, estava 100% liso aqui. Também. Então era sinal de deficiência de lubrificação. Massa. Aí por isso que houve o espelhamento do cilindro, devido à falta de película lubrificante. E se você observar aqui, você tá vendo essa presilha aqui dentro? Tô vendo, dá pra ver. Pronto. Esse pistão ele é flutuante. Esse pino é flutuante, ou seja, ele mexe tanto no pistão como mexe na biela. Ele é solto aqui. Massa. Ele movimenta. Então ele tem que ter lubrificação na biela e no pistão. Onde fica flutuante, tem que ter lubrificação. Movimentação tem que ter lubrificação. Massa. 100%. Show de bola. E se você olhar também aqui, ó, as aletas, a diferença das aletas dos anéis, essas furações aqui é pro escoamento de óleo, que aqui é onde ficam os anéis raspadores, que tiram o excesso de óleo da parede do cilindro. Show de bola. Tudo pra aumentar a durabilidade aqui. Aumentar a durabilidade do motor, aumentar a lubrificação e também não ter um consumo excessivo de óleo. Show. Dele. Massa certo? demais. Aí basicamente aqui a gente tem a biela com a bronzina nova, certo? Aqui a parte onde o canal de lubrificação, de onde recebe do virabrequim para lubrificar o pistão. Sim. Certo? E aí agora é montar os anéis dele, colocar os pistões no lugar, montar a parte de baixo e
preparar para instalar. Preparar para botar o cabeçote, né? Isso. E lembrando, né, Gabriel, nós estamos aqui na Prime Car Service, é a melhor oficina com padrão de concessionária aqui na Zona Norte. E veja aí a qualidade aí, ó. O material que eles usam aí, ó. O torno aí, né? O torno, né? Isso aqui é o torno, né? Isso aqui é um suporte para motor. Suporte para motor. Olha como tá como é bem feito esse trabalho aí, né? Então, aí mostra aqui... a qualidade na Prime Car Service aqui em Jardim Lola, né? É, aqui Jardim Lola. Jardim Lola, por trás da Teleperformance. Por trás da Teleperformance. Você procura Pablo ou Luiz. Professor Luiz. É que a galera já conhece. Quem acompanha aí já viu o primeiro vídeo. Tanto é que muita gente comentou, muita gente falou. Não sei se veio até gente aqui também, né? Depois que viu o vídeo. Porque gostou aqui do serviço. Qual era o padrão? Padrão de qualidade da Prime, nem discute. A gente tenta manter o padrão que... Além do que é exigido, né? Porque assim, o que é exigido é fácil de conseguir. A gente tenta... Acima da concessionária. Acima da concessionária. É tanto que, infelizmente, um dos atrasos de montar esse motor aqui foi por causa do outro motor do Sigma que eu tava montando. Sim. Que infelizmente é um veículo que não tem peças acessíveis. Aqui é difícil, né? Aqui é difícil. Pois aí, o funcionamento do carro pra mim não ficou 100% com o cabeçote que o rapaz trouxe. Então eu solicitei que trouxesse um cabeçote standard, que é um cabeçote zero, sem nunca ter tido retífico. Para o carro ficar ali. Aí foi quando eu coloquei e ficou 100%. Show de bola. Porque assim, não é só satisfazer o cliente, tem que ficar satisfeito pra gente também. Se a gente achar Porque que senão não acaba ficou fica com bom, peso na consciência, né? não é nem o peso na consciência, porque a gente já sabe que tá errado. Mas às vezes é feito pelo pedido do cliente, mas fica ruim porque a gente não se sente satisfeito e não fica bom. Eu penso que eu digo é porque vai ficar, cara, pô, não fiz naquele padrão, aí sabe que lá na frente vai dar problema, né? Aí aqui é o seguinte, eu gosto sempre de usar um pano branco, porque com pano branco a gente inclusive o cara trabalha de branco também. a gente sabe a real limpeza das peças. Ó, já foi lavado o motor, mas você vê, ó, isso aqui é resquício de alumínio que ainda fica. Que ainda fica. Entendeu? Uhum. E assim, você vai lavar, limpar, mas ainda vai ter resquício de alumínio. Então assim, o pano ideal para montagem de motor ainda não é esse. Esse aqui é o que a gente consegue que solta menos impureza. Sim. Não suja muito. É tanto que a gente tá sempre com um bico de aço soprando, que é para evitar qualquer poeirinha, né? Poeirinha fica no motor. Tu montava motor na Honda também? Montava. Na Honda lá, os caras fazem até no ar-condicionado, é? Como é que é? É, lá a sala o certo da sala de motor é ser climatizada, certo? E sem nenhuma interferência de poeira, nada. Ninguém. Por quê? Pra não ter interferência de clima, nem não ter entrada de umidade. Sim. O motor não receber umidade e não ter perigo de poeira. É que tem que ser tipo uma estufa, né, pra pintar o carro. Basicamente. Aí era o padrão ideal, mas assim, infelizmente a gente ainda não chegou lá porque a gente não tem ainda esse espaço para fazer isso. Mas Deus quiser, chegar lá. Mas assim, a gente tenta manter o ambiente o mais limpo possível. É tanto que quando eu vou montar motor, eu peço o menino para limpar aqui, deixar passar o pano, passar a vassoura, para justamente quando o pessoal estiver andando não subir poeira e cair nele. Show. Mas a gente já tem um espacinho reservado ali que a gente tá só esperando desocupar para fazer uma sala de motor climatizado. Show de bola. Gosto assim. Bora, Gabriel, vamos explicar aí, vai explicar sobre o Bora lá, mostrar. Pronto, galera, agora Pablo vai usar, isso é uma ferramenta, né, Pablo? É. Uma ferramenta que ele usava, realmente eu nem conhecia, nunca nem vi falar. Na verdade, poucas pessoas conheciam esse material, certo? Rapaz, novidade. Ele começou a ser mais conhecido agora. Sim. Agora que eu digo de alguns anos pra cá. Mas eu conheço essa ferramenta aqui desde 2008. Quando eu comecei a mexer em motor realmente. Legal. Quando eu montei motor lá na universidade, nunca nem vi falar disso não. Isso aqui constitui uma fita, ó. Se você olhar aqui, ó. Tá vendo? Uma fitinha. Certo? Você pega uma seção dela, coloca aqui na bronzina, certo? Coloca o virabrequim e coloca o mancal e aperta. Sim. Certo? Depois que você aperta, você retira todas as... Lembrando, aperta com todos os torques que o motor exige. Deixa já no padrão que é pra Exatamente. Depois que você faz isso, você desmonta e vê a deformação que essa tira sofreu aqui.
certo? Sim. Ela vai deformar. De acordo com o aperto, cada um, empenho, diferente? Não, de acordo com a folga que ele tiver. Sim. Entre a bronzina e o virabrequim, certo? Ah. Se tiver uma folga excessiva, ele vai deformar pouco. A tendência dele é ficar fininha. Entendi. Se ela tiver com a folga mínima, ela vai deformar, vai abrir mais. Massa. É tanto que aqui, ó, você vê uma graduação, certo? Cada graduação dessa tem uma medida. Se você ver, ó, 0,25, 0,38, 0,51, 0,76. Show de bola. Então, assim, de acordo com a deformação que a fita sofrer, você vem aqui, ó, e mede qual foi a deformação que ela sofreu para saber o quanto de folga que tem na peça. Rapaz, o negócio é milimétrico do milímetro, né? Agora Fiozinho de cabelo isso daí, Isso. amigo. Agora eu vou dizer a você, isso aqui não substitui nenhuma ferramenta de metrologia. Sim. É um auxílio. Isso aqui é um auxílio. Porque você fazer medição com micrômetro do diâmetro do virabrequim aqui, ó. Vocês estão ligados que o negócio já tá passando por um nível aí. Você fazer a medição, que a gente chama de ovalização do virabrequim, certo? Sim. Você tem que medir com micrômetro, que é essa ferramenta aqui, deixa eu pegar aqui. Já tá no nível padrão engenharia. Já tá em outro nível, galera. Vocês têm noção? É isso que vai dar diferença no desempenho do carro, no motor, essas pequenas coisinhas, né, Pablo? O micrômetro é essa... Na verdade, isso aqui vai dar diferença na lubrificação e vida útil do motor. Certo? Show de bola. Se essa folga tiver excessiva entre a bronzina e o virabrequim, vai dar deficiência de lubrificação no motor. É por isso que um motor feito nesse padrão, desse estilo, tem uma durabilidade muito maior do que aquele jeito arcaico, né, que o pessoal fazia, né? Porque quando essa folga é excessiva, pronto, vou lhe dar um exemplo. É por isso que o pessoal tem a cultura de dizer, carro com motor desgastado tem que usar um óleo grosso. Mas ele usa pra quê? Pra tentar compensar essa folga excessiva. Sim. E não perder pressão de óleo. Quando tá com a folga, quando tá já batendo tucho, quando tá... Aí pra esconder o problema... Isso aí é teoria. Porque eu tenho um carro 2003 que usa o óleo com a mesma viscosidade do fabricante. É o que eu sempre digo. Até eu hoje. sempre digo, pessoal. Aí, ó, a questão da ovalização que eu falei do virabrequim é aqui no munhão, que é essa parte aqui, certo? Ou moente, que é onde fica a biela. O munhão é a parte central de mancal onde senta no bloco. E a medição de ovalização é feita com micrômetro, certo? Esse aqui não é o micrômetro dele, porque o micrômetro maior o Luiz está usando, mas é só para ver como é que mede. O micrômetro ele é colocado aqui, ó, certo? E aí você fecha ele aqui, ó, na catraca, dá 3 vezes. Quando você fizer isso, antes trava aqui, antes de tirar. Você trava e tira para fazer a leitura do diâmetro, certo? Sim. Aí você pega a medição que foi feita com o que o manual do fabricante especifica e vê se o carro está dentro do limite de uso. Se tiver com excesso de desgaste, então tem que ser retificado, que for o seu caso. Aqui. Entendi. Essa medição ela tem que ser feita em 3 posições. Tem que ser feita em uma, certo? Você faz nessa posição, faz nessa. O ideal é que você faça de 3 a 4 medições, que é para ver a questão do desgaste e a ovalização da peça. Sim. Se você fizer só uma, você vai medir só numa estação. Show. Não vai lhe dar a precisão do desgaste da peça. Entendi. Então a ideia é que você meça em 4 posições e em 4 dimensões diferentes, cada mancal desse. Show de Para ter bola. uma medição precisa, certo? Show de bola. Então o plastic gauge ele dá essa medição entre o virabrequim e a bronzina. Massa. Pronto, relógio comparador aqui no lugar. Beleza. Vamos continuar. Vamos afastar ele todo pra cá. Ó, tá zerado, certo? Já zerei ele, porque você pode movimentar aqui, ó, pra zerar. Certo. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou movimentar o virabrequim todo pro lado oposto. Certo? Tá. Isso aqui você pode fazer das duas maneiras. Você pode jogar ele pra lá e medir pra cá, ou pode jogar pra cá e medir pra lá, falando grosseiramente. Entendi. Certo?
Porque o relógio comparador ele tanto faz medida negativa como positiva. Entendi. Empenho positivo e empenho negativo, certo? Massa. Vou pegar a chave fenda aqui, ó. Aí faço o vira. Pra cá, ele tá todo zerado. Daqui não dá pra ver nada, né? Que é bem, bem pequeno, sutil. bem Você sutil. vai sentir no relógio. Sim. Ó, tá todo zerado. Esse foca ali no relógio. Certo? Aí agora eu vou jogar ele pra cá, ó. Ó, mexeu lá. A folga dele, ó. Pode Tá crer. vendo? Se eu jogar ele pra cá de novo, ele vai pro zero, ó. Aí, ó. Ele deu a folga aqui, ó. A graduação desse relógio é 1 milésimo, certo? Você vê ele aqui, ó. Sim. Ele mede de 0,01 milímetros a 1 milímetro. Ou seja, uma volta completa que ele dá é 1 milímetro. Entendi. Entendeu? Então a folga que ele tem aí agora tá dentro do padrão. Tá assim, a gente vai pegar essa medida, Aham. vai pegar o manual do carro, Sim. certo? E ver quanto é que, se a medida tá dentro do especificado, Sim. certo? Se tivesse excessiva, que era na questão de desmontagem, Aham. certo? Aí tinha que fazer o quê? Retificar a lateral do virabrequim, o encosto do vira, e usar uma arruela sob medida, Entendi. certo? Porque aí a arruela que iria A compensar. arruela é quem compensa essa folga. Certo. Eu estou mostrando só esse relógio aqui para você entender como é que faz essa medição de Massa. folga. Então você pega essa medida, pega a medida padrão do fabricante. Sim. E compara uma medida com a outra, porque ele vai dar lá uma medida mínima e uma máxima. Então ele tem que estar nesse meio termo. Show de bola. Se ele tiver além da máxima, aí tem que retificar. Massa. Certo? Entendi. Você tem aí fácil a medida para mostrar para o pessoal? Tá lá no computador, lá no escritório. Sim. Certo? Mas depois eu posso passar para Gabriel as medidas tudo direitinho. É bom, né? Ó, eu joguei ele de volta para cá e ele veio pro zero. Sim. A posição natural Zerado, dele. zerado. Certo? Aham. Então basicamente o uso do relógio comparador nesse caso é para isso. Massa. Beleza? Show de bola. Pronto. Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre o... Vou dar um exemplo. Pronto. E essa numeraçãozinha aqui, Pablo? Pronto. Que é isso? Eu vou lhe ser bem sincero, que eu não sei lhe dizer se essa numeração é para esse motor. Sim. Mas eu vou lhe... Claro que é para alguma coisa desse motor. É uma mas identificação. não sei se é a mesma aplicação para o que eu vou dizer agora. Aham. Certo? Essa parte aí eu sinceramente não tenho conhecimento. Mas motor Honda, alguns motor Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Sim. e se eu não me engano, a maioria dos motores japoneses e coreanos, Certo. ele tem essa numeração no bloco, certo? Tem uma numeração dessa no bloco. Creio eu que esse aqui seja para isso também que eu vou dizer, certo? E na lateral do virabrequim tem outra numeração, certo? Esse aqui eu não estou vendo essa numeração, então eu acho que não é para o que eu vou dizer. Mas eu vou dar o exemplo porque se alguém pegar um motor desse, já sabe para que serve essa numeração. Aqui não tem. Mas eu vou dar um exemplo do motor da Eu tinha Honda. visto um aqui, mas é só do... Acho que é do outro lado, né? Virando Não, o acho que motor. essa que você viu aí é a numeração do bloco do motor, que Sim. vai no documento. É só a referência dele. Isso aqui já é para outra aplicação. Aqui. Sim, mas vamos lá. Vamos lá. Essa numeração que sai para esse motor que eu estava falando, o que é que acontece? Tem uma numeração no bloco e tem uma numeração no virabrequim. Vai ser bem visível. Uhum. Certo? Então assim, existe uma tabela do fabricante onde você pega a numeração do bloco e a numeração do virabrequim e faz tipo um batalha naval. Você bota a numeração do bloco em cima, a do virabrequim na lateral, certo? Sim. E aí você vai ver qual a numeração que bate na tabela que vai dizer a folga da bronzina. Aham. Isso aí a gente chama de bronzina... Como é o nome, Luiz? Daquelas bronzinas pintadas que vende? Tem um nome específico. É sob medida. Pronto. Bronzina sob medida. Sim. Eu vou lhe dar um exemplo. Aqui, entende-se se seu motor foi retificado, tá tudo na mesma medida, as bronzinas. Mas a bronzina sob medida de fábrica, ela vem com a medida, eu vou dar um exemplo, para o primeiro mancal, pode vir com outra
por segundo, outra medida por tempo. Pode vir com 5 medições diferentes de folga. Pode vir com as 5 iguais, pode vir com 3, 2 diferentes, entendeu? Entendi. Então essa codificação que tem no bloco e no vira é para você saber a bronzina que você vai usar com a folga. Uma bronzina, ela tem uma cor, cada bronzina tem uma corzinha pintada. Você abre o motor original, você vê as bronzinas pintadas. Ela tem uma pinturazinha na lateral. Aí acontecia muito isso. Certo. Acontecia muito isso lá na Honda. A gente, quando não mandava retificar o virabrequim, que ia trocar as bronzinas, aí a gente batia a codificação do vira com a codificação do bloco para saber a bronzina que ia ser usada, a folga. Às vezes acontecia da gente, um exemplo, um motor com muito desgaste, a gente fazia a medição, aí a gente pegava uma bronzina com a folga original, mais o desgaste, ou seja, uma bronzina sob medida, para colocar naquele mancal. Entendeu? Então assim, você tem que fazer essas codificações quando você pega um motor desse original, então, que não vai levar retífica. Entendi. Entendeu? Tudo esquematizado para não ter... Porque essa tabela, a diferença é milesimal de um para o outro. Então assim, se você pega uma bronzina menor, você diz, essa aqui é pouca coisa de diferença, vou botar ela. Quando você bota, o vira não gira. Porque você diminui muito a folga de óleo. Quando você diminui muito a folga de óleo, a tendência do virabrequim é amarrar. Esse suspirozinho aqui, esse buraquinho aqui é para o óleo sair, não é isso? Para lubrificar? Isso aqui é a galeria de óleo. Ele passa por aí, justamente. Mas a gente já mostrou anteriormente. A bomba de óleo puxa o óleo para lubrificar o motor todinho. Então o virabrequim ele recebe o óleo por essas galerias aqui, ó. Dos munhões. Ele recebe aqui. E daqui ele joga para as bielas. Certo? Então ele lubrifica a biela e da biela chega no pistão. Bacana. Se você for, um exemplo, pegar um aramezinho aqui para passar aqui no virabrequim, ele tá nesse sentido aqui, ó. A galeria de óleo. Então isso aqui é oco por dentro. Aqui dentro é oco. É oco. Na verdade não é 100% oco. Tem uma galeria aqui dentro. Então, Paulo, pelo que eu tô vendo, dá para observar bem que a galera tem que ter cuidado com a troca de óleo, né? Constante, porque se começar a entupir com borra, sujeira, óleo velho, vou lhe dar um exemplo. Aqui são raros os casos que entope. Aqui, certo? Por carbonização. Quando é que entope? Vou lhe dar um exemplo. O motor está carbonizado. Aí você empurra, compra um descarbonizante desse de posto, não sabe nem de onde é, que é só solvente. Aí você joga no motor, funcionou, eita, tirou a tampa de óleo, tá limpinho, beleza. Só que dependendo do flush que você usa, ele não dilui a borra, ele solta pedaços de borra. Aí é que é a bronca. Então esses pedaços que ele solta e não é peneirado pelo pescador, vai sendo jogado no motor. Passa pela bomba de óleo, pegou uma galeria dessa, entupiu, já era. Aí o que acontece nesse caso? Entupiu uma galeria dessa. Rapaz, não tem muito. Entupir uma galeria dessa tem muito o que fazer, não. Para de passar óleo, trava na hora, né? Vai girar seco e vai girar, amarrar. Vai faltar lubrificação nas bielas. Falta aí, trava na hora, motor. Talvez ele nem trave na hora, ele vai começar a bater. Porque vai faltar óleo nas bielas. Rapaz, interessante. Eu acho que foi isso que aconteceu com a Kombi do pessoal lá por aí de Kombi, logo no começo. Que eles botaram algum produto químico, alguma coisa lá e a bicha deu problema. Depois eu vou procurar saber deles. Aproveitando agora, Gabriel, é bom ele recomendar. Qual é a recomendação que você dá para o nosso público aí que está no canal com relação a isso aqui? Eu recomendo o seguinte: respeita a troca de óleo do carro, certo? Sim, sempre. Use um óleo adequado. No manual. Muito cuidado com o combustível. Ou um óleo no padrão ou melhor, né? Superior. No mínimo no padrão. Sim. Certo? Muito cuidado com o combustível, porque tem muita gente que não sabe que o combustível ele afeta diretamente o óleo. Ele afeta diretamente as propriedades do óleo.
muito motor é carbonizado pelo combustível, por não ter válvula termostática, muita gente não sabe disso. Que antigamente tirava, inclusive o carro dele, um Vectra que tinha, o cara tirou. Uma vez aqui na Zona Norte, ele na descida da ponte ferveu e aquela coisa aí levou no mecânico. Anda sem válvula, usa um combustível que não sabe a procedência, não respeita a troca de óleo, às vezes passa um ano, um óleo que é para trocar com 6 meses. Aí é osso. Um óleo que é para trocar com 6 mil, troca com 12. Então não tem muito o que fazer não. É fazer o inverso de tudo isso que eu disse. O prejuízo é grande, né? O prejuízo é grande. Aí, vou dar um exemplo. Você pegou um motor que está iniciando a invernizar. Sim. Quer iniciando a invernizar. É o primeiro estágio ali, né? Começando a ficar, essa parte de alumínio aqui está começando a ficar amarela. Quando você tira a tampa de óleo, tem algum aí que tá tem nesse estágio pra gente ver? Tem o Mitsubishi que tá ali. Dá pra gente mostrar? Bora pra lá. gente ver? Ó, você tá vendo que tá limpinho aqui, né? Polido, zerado. Agora vamos ver o motor com o primeiro estágio de borra, que é o verniz. Vamos lá. Pronto, galera. Tamo aqui, ó. A oficina boa é assim, ó. Sempre. Estilo concessionária, né? Olha aí, tudo na capinha, tudo organizado. Limpinho. Lotado. Vamos lá, Pablo. Mostra pra gente. Esse aqui é o motor de um Lancer Mitsubishi. Certo. Ó. Esse aqui foi Parte da carbonização. Primeiro estágio, né? Esse motor aqui, ó, pode ver que ele usava aditivo, tudo direitinho, certo? A parte de arrefecimento. Dá pra ver o verdinho aqui embaixo. Só que o que é que acontece? Por falta de conhecimento do proprietário e devido a um problema que teve, um mecânico orientou ele a tirar a válvula termostática para resolver o problema de aquecimento do carro. Só que o problema não era a válvula. Ele tirou a válvula no intuito de amenizar e dizer ao dono que tinha resolvido, mas não resolveu, só piorou. O que é que acontece? A curto prazo pode até ter. A curto prazo não lhe dá muito problema não. Agora a longo prazo é o problema. Certo? Ó, se você olhar aqui, ó, dá pra ver aí direitinho? Joga lá, Luiz, mais. Dá? Mais dentro, pode estar mais dentro, Luiz. Isso, agora dá. Pronto. Pode ver que a camisa tá manchada, ó. Tô vendo. Ó. Isso aqui o que é que acontece? Isso aqui é o princípio do espelhamento de cilindro. Sim, certo? que era o que tinha acontecido lá no Corolla, né? Isso, só que lá no Corolla tava avançado. Tá bem mais avançado. Aí o que é que acontece? Ó? Quando ele começa a perder o brunimento, ele começa a desgastar os anéis. E quando desgasta os anéis, acontece isso aqui, ó. O carro começa a queimar óleo. Carbonizar a cabeça do pistão, certo? Aí, ó, estão vendo aqui essa parte de dentro, ó, do motor? A galeria? Amarelinha? Tá vendo? Isso aí é a galeria de lubrificação? Isso aqui é o escoamento de óleo. O óleo que desce. O óleo desceu pra aí, é? Não, porque É normal. o óleo que sobe pro cabeçote tem que descer. Ele desce por então aí. ele desce por aqui. Certo? Então, ó, E pode olha ver ali, que tá né? amarelado, ó. Esse amarelado. Esse amarelado é o verniz. Justamente. É quando diz que você tem que ter atenção com a troca de óleo. Que já. Esse aqui é o primeiro estágio, é o alerta, né? Nesse caso aqui, eu orientei o dono a fazer o quê? Antecipar a troca de óleo. Sim. Ele antecipando as trocas de óleo, esse verniz vai eliminar. Sim. Certo? Porque o óleo, uma das propriedades do óleo é detergente. Que é da Que é limpeza. fazer a limpeza. Então, se você troca antes do tempo, você vai ter um óleo 100% eficaz para limpeza. Sim. E isso aqui vai eliminar, certo? Entendi. Porque aí se continuar nesse padrão que tá aqui, ele vai engraxar. vai virar Virar aquela borra. graxa preta que acho que você já deve ter visto aí nos outros vídeos. Aí, por que a válvula termostática ocasiona tudo isso? Você tem um pistão de alumínio e um cilindro de aço, certo? Aço, liga de aço, enfim. É um material mais resistente, o cilindro. Então, no calor, quem é que vai dilatar mais rápido? O O alumínio. alumínio. Certo? Então, assim, a válvula termostática garante que o cilindro, que é mais resistente, vai dilatar na mesma proporção do pistão. Então, assim, se você não tem a válvula termostática, Matou o funcionamento do pistão carro. vai aquecer, porque ele vai estar o tempo todo recebendo a combustão, Sim. vai dilatar, mas o bloco não vai dilatar o suficiente. Porque o bloco a água tá passando direto, não tá. Não tá aquecendo, Entendi. tá resfriando o tempo todo. Certo? Então, ele vai Matou o fazer funcionamento quê? do carro. O pistão vai começar a desgastar o cilindro. E o cilindro vai começar a desgastar o pistão. Agora, Então aí vai desgastar. Pra ver uma pecinha barata, como a gente sempre fala, um negocinho pequeno, E aí torna um problemão. vai desgastar os anéis, Aham. vai começar a consumir óleo
carbonizar o motor. Além de que também quando tira a válvula, por ele não trabalhar na temperatura ideal, o consumo fica maior, o desgaste e tudo mais. Recomendação, vale lembrar que Pablo é formado em engenharia mecânica, não é isso, Pablo? Engenheiro. Explica aí um pouquinho aí a parte dele. É engenheiro. Isso é toda a parte da engenharia que é estudado antes. Mas na verdade eu vou ser sincero, eu vou abrir um leque aqui com relação à engenharia, certo? A engenharia mecânica em si, da questão do funcionamento do motor e etc., ela não lhe diz muita coisa não. Sim. A prática, né? Onde é a prática que vai lhe dizer, as experiências, o que ela ensina a você é fazer o quê? Respeitar o padrão do fabricante e saber quando a peça ela tem uma resistência alta e tem uma resistência baixa. E quando você sabe que tem que chegar ali e meter o pé e dizer não, tá errado. Isso aí lhe ajuda. Agora quem está pensando em se formar em engenharia mecânica e dizer que vai montar motor, se engana não. Não vai não. No máximo ele pega um aprendizado do conhecimento anterior, a teoria. Você conhece a composição, a fabricação, todos os processos. A teoria. Mas muitas vezes essa teoria que falta, já está ultrapassada, né? Essa teoria que eu sei falta para outras pessoas. Aí acaba ajudando, entendeu? Tipo essa questão da dilatação do motor. Eu sei conhecer motor, se eu chegar e abrir aqui, o cara disser, não, mexa aqui nesse motor, eu vou aprender a mexer no motor. Mas antes dele saber dessa questão da dilatação do pistão e do cilindro, eu já sei. Porque é uma coisa que a gente experiência. Estuda muito na engenharia. É sobre dilatação dos materiais, desgaste, resistência de materiais. Muito show, massa. Entendeu? Muito bom. Muito aí top. acaba uma coisa ajudando a outra. Então, é isso aí. A minha vantagem é que antes de fazer o curso de engenharia e técnica em mecânica, eu já tinha mexido com carro. Assim, Pareça, né? juntou tudo, só fez somar, né? Por incrível que pareça, o que o rapaz aqui desse lance, né? Fez, eu também fiz. Eu fiz no Corolla, né? Vectra. No Vectra. E Pablo, a recomendação aí para nosso... Não tira a válvula termostato. Não tira a válvula termostato. Acha o defeito do carro, é melhor. Exato. Escutou aí, né? Exato. Vai no mecânico bom, Porque outra coisa, procura o defeito e troca a peça que tá dando defeito. Na Prime Car, vou lhe dar um exemplo. Tem radiador desses carros que tem uma espécie de espaguete dentro. Sim. Aí muita gente o que é que faz? Leva nas casas de radiador, o cara tira os espaguetes, monta o radiador e bota... Quer dizer que os caras tiram o espaguete. Rapaz, inclusive lá na loja recentemente, teve um cliente que falou justamente sobre isso. De alguns carros mais modernos, o carro dele era na SW4, né? E... deixa eu virar aqui. E falou contando que tinham tirado, na verdade, esse negócio de varetar o radiador de óleo do câmbio. Que aí dava um problemão também, você está ligado outra coisa que acontece. Sim. Vou dar um exemplo. A maioria dos carros hoje em dia, ele vem com um radiador só para resfriar o motor e o câmbio. Então assim, quem vai fazer reparo de radiador no carro para botar, muito cuidado. Muitas vezes você, vou ajeitar o radiador aqui porque o radiador é caro. Mas, vou dar um exemplo, você vai gastar 3 mil num radiador, 2.500 ou 2.000 dependendo do carro, sai muito mais caro se seu câmbio der problema. Era o que ele está dizendo. Vou e dar um o custo exemplo. era 10 mil para lá. A SW4 tem um radiador que ela resfria o óleo do câmbio e a água do motor. Aí o que é que o pessoal faz? Para não trocar, que é 2.500, dependendo da marca, R$1.800, manda ajeitar. Só que quando ele faz isso, dá as duas uma. Ou a pessoa quando vai envaretar, fura a galeria de óleo do câmbio, ou então ele tampa a galeria de óleo do câmbio. Se ele furar, o que é que vai acontecer? Vai jogar água do arrefecimento para dentro do câmbio. Mistura. Chá o câmbio. E um câmbio desse aí você gasta no mínimo aí um kit base 5 mil. Foi o que ele falou. Acaba gastando uns 7 mil por aí. Pois é. Se comer bomba de óleo, pacote de embreagem, etc., não chega, é torcer que não chegue no Corval. Sim. Aí pode pular para mais de 6, 7 mil. Entendeu? Então é bom. E aí o que é que acontece? Outra coisa é, pronto, ele soldou, tampou a galeria de óleo. Quando ele tampa a galeria de óleo, falta a lubrificação no câmbio. Aí a desgaste é total. É porque também o pessoal é acostumado a fazer o procedimento que fazia nos carros mais antigos, que tinha uma tecnologia diferente, e quando vai fazer no carro mais novo, é problema na certa. Mas eu vou abrir uma ressalva. Existem locais que fazem a reparação de radiador que tem especialização em fazer isso. Um radiador
que é para câmbio automático. Mas mesmo assim eu não aconselho, porque invaretar radiador não é procedimento de fabricante. Deu problema no radiador, troca. É alumínio. Ele, do mesmo jeito que ele desgasta de fora para dentro, ele gasta de dentro para fora. Exato. Também. Ele fura. Então, muito importante essa dica aí. Pois cuidado com o seu radiador. Então a gente falou de válvula termostato, radiador. E tava falando dos espaguetes. Os espaguetes. Então vamos lá. Qual é a importância desses famosos espaguetes? Sim. Certo? Eles são componentes, alguns são plástico, fibra, enfim, são vários materiais. Eles são circulares, estilo um espaguete parafuso, aquele que você come. Sim. Qual é o macarrão? O macarrão. Qual é a função dele? Fazer com que a água ela entra no radiador e vai descendo, e o eletroventilador vai resfriando. Ele joga no calor para cima do motor. Sim. Certo? Outra coisa que muita gente não sabe, que o eletroventilador ele não joga o vento para fora nele, ele joga para cima do motor. Ele puxa para cima do motor. Então é tipo um exaustor. É tipo um exaustor. Ele puxa o calor do radiador, ele não joga nele, ele puxa. Sim. Porque é muito sem lógica também. Não tem muito espaço para ele empurrar o ar. Não é questão de espaço. Você vai andando com o carro para frente. Então, o vento tá o quê? Contra o carro. Exato. Se você bota um eletroventilador para jogar contra o vento que já vem contra o carro, não tem. Não tem. Mas no caso daqueles carros que o eletroventilador é na frente, aí joga. Ele faz a mesma função. Só que a diferença é que ele joga, em vez dele puxar a favor do vento, ele joga a favor do vento. Entendi. Entendeu? Ele faz a mesma função. Mas se você olhar, a maioria dos carros ele tem um eletroventilador atrás. Justamente. O que tem na frente é do condensador do ar-condicionado. Do ar-condicionado. Para resfriar o condensador. Que aí pode ser um ventilador realmente. Pode ser, exatamente, é um ventilador auxiliar. Que é para resfriar o condensador. É tanto que se você deixar só ele não tem capacidade de resfriar o radiador não. Ele é só um auxiliar. Massa. Entendeu? Muito legal. Aí essa questão do macarrão, que eu tava falando pra gente não pular, o que é que ele faz? Ele faz com que o tempo de escoamento do fluido de arrefecimento seja lento. Para garantir que o eletroventilador vai resfriar a água. Entendi. O líquido de arrefecimento, aditivo, etc. É tudo pensado. Aí o cara tira o bendito macarrão. Para melhorar. Aí a água começa o quê? Passar mais rápido. Ela passa mais rápido e não resfria o suficiente. Aí o carro esquenta. O carro pega aquecer e o problema é só os benditos macarrão que o cara tirou. Osso, viu, Ney? Pois é. É só pronto. esse detalhezinho que... Quem não estuda, faz besteira, né? Pois é. Ou então, eu digo que não é nem estudar, é procurar orientação, ou pelo menos pesquisar. É o conhecimento técnico correto. Porque acontece muito chegar muita gente aqui já com conhecimento na ponta da língua. Mas muitas vezes eles não estão certos. Sim. Mas só o fato dele ir atrás já abre uma brecha pra gente ajudar ele a explicar. Sim. Entendeu? Com certeza. Já aconteceu muito de cliente aqui chegar e dizer, não, eu quero que você faça isso aqui no meu carro porque eu vi no YouTube que é assim que faz. Eita caramba. Aí eu chego, paro e digo, é o seguinte, isso aí que você ouviu no YouTube realmente existe, mas pro seu carro não se aplica. Por isso e isso. Tem que explicar. Exatamente. Não adianta também você chegar e dizer, se o YouTube ensinasse tudo, eu ganhava na Mega Sena. Aí, mas é isso mesmo, é só questão de troca de ideias. Nada mais. Do mesmo jeito que eu não tenho todo o conhecimento, o Luiz também não tem, nem inclusive, você, nem você. Ninguém tem todo o conhecimento, só Deus. Dia a gente aprende. Só Deus sabe tudo. Pois é. E a gente vai aprendendo aqui e compartilhando com vocês o que a gente vai aprendendo. Pra gente aumentar ainda mais o conhecimento e ajudar mais pessoas. Exatamente. Uma das coisas que faz que eu aprendi e faz a gente evoluir é a gente reconhecer que todo dia a gente aprende. É a humildade. Meu professor de mecânica, que muita gente deve conhecer, José Fernandes, JF lá do Senai, ele tem anos de concessionária de mecânica, é um entendedor de mecânica. Entendi. Mas a primeira coisa que ele dizia na sala de aula, que eu tenho orgulho disso que ele fala, é que nunca diga que você sabe de tudo. É verdade. Todo dia eu aprendo. Eu aprendo com vocês aqui que chegaram. É massa, hein? Isso aí é bom demais. Isso aqui é a vida real. É assim que funciona. Show de bola. Então vamos lá, continuar. Luiz não tá aqui aparecendo hoje porque também tá dando aula, né? Tá dando aula. Depois a gente vai ali. Se você quiser, tirar onda com ele. Olha ali com os aluninhos. Como é que é?
você quiser, eu dou algumas particularidades de alguns carros. Então manda aí, pode ficar à vontade. Aí você que Deixa eu mostrar aqui esse Ford Ka. Ford Ka. Esse aqui também os caras usam, mas pelo menos os caras de oficina reclamam muito, né? Motor é mais sensível também. Eu vou lhe dar uma particularidade desse motor. Esse é o 3 cilindros? 3 cilindros. Que também muita gente não sabe. Eu quero só ver quando acaba ver um carro que os donos de oficina começam a reclamar. Às vezes o problema nem é o carro. Vamos ver. Quer lanterna? Bota aí. Legal, a antena é boa. Vamos lá. Pronto, isso aqui é Ford Ka 3 cilindros. Certo? 3 cilindros Ford. Vendeu bastante esse carro, hein? Vendeu. E preocupou muita gente quando a Ford fechou. É, deixou muita gente preocupada. O dono desse carro foi um, que ele disse, Pablo, a Ford fechou, vou vender meu carro. Eu digo, vamos ter carro. E é um carro bom. Esse carro aqui, ele chegou de guincho com a luz de óleo acendendo, certo? Sim. O proprietário ia trabalhar, a luz do óleo acendeu, ele desligou o carro e mandou pra cá. Que ressaltando, é um carro muito bom, um motor muito bom, muito econômico, né? Que você estava falando aqui Anda agora. bem, porém tem algumas particularidades que deixou a desejar a vida útil dele. Como todo carro sempre tem um detalhezinho. Eu vou lhe dar um exemplo. Esse carro aqui eu estou suspeitando, não tenho certeza, porque eu ainda não abri, certo? Sim. Mas em cima de outros casos que já aconteceram, a correia do motor, que a correia desse carro é banhada a óleo, ela Sim. fica aqui dentro. Correia dentada, aqui dentro. borracha, mas é banhada a óleo, Banhada né? a óleo. Sim. Ela é toda preparada para trabalhar no óleo. Sim. Ela não pode trabalhar seca. Ela Isso tem que tem, trabalhar qual é no a óleo. vantagem disso? Ela tem uma durabilidade maior? Ou tem... Era para ter, né? Sim. Era para ter uma durabilidade maior, mas já aconteceu muitos casos, como vem acontecendo desses carros com alta quilometragem, a correia desfiar. Então por isso também deve ter um óleo mais específico, uma qualidade melhor, né? Exatamente. Se Pra você poder compensar. usa um óleo de baixa qualidade, esse carro aqui não dá nem 80 mil não. Entendi. Entendeu? Porque é um óleo. É que nem, por exemplo, óleo de moto tem a embreagem úmida, então ele tem uns aditivos específicos para poder dar conta. Tanto é que às vezes o óleo de moto você pode usar no carro, mas o de carro, se você na moto, matou. Exatamente. Dá problema. A moto ela funciona, sofre mais estresse. Sim. Um motor pequeno para muito torque. Sim. Então ela sofre mais estresse. Então o óleo para moto é um óleo bem mais aditivado, bem mais preparado para estresse. Estresse que a gente diz é aquecimento, excesso de atrito, desequilíbrio. Tudo como mais. acontece nesse motor. É um Nesse motor. 3 cilindros, mas que você usar ele na marcha lenta, ele é bem desequilibrado. E é, né? Porque são 3 cilindros. Sim. Então ele tem mais estresse, tem mais todo Exatamente. esse detalhezinho aí. Aí o que é que acontece? Esse aqui já usa 0,20 não? Ou é o 530 Não, também? esse aqui ainda usa 530. É um 530, mas ele é, se eu não me engano, ele é específico, né? Da Ford, ele Da Ford. tem uma homologação aí bem diferente, que é justamente, provavelmente deve ser por conta disso aqui, dessa correia. É justamente por causa disso mesmo. Porque ela banhada a óleo, tem que ter um produto, aditivos específicos para poder não ter um desgaste na correia e no motor, né? Tanto que o óleo que é usado nesse carro aqui é o motocravo, da própria Ford. É. Se eu não me engano, tem lá, inclusive da Motul, mas é um óleo, ele é até um pouco mais caro por conta dessa homologação, que aí é o que o pessoal não atenta. Chega nas trocas de óleo aí, qualquer canto aí, não, é 530, aí bota qualquer 530 e tudo mais, mas sempre tem uns detalhezinhos, principalmente esses motores mais novos. Aí assim, eu não tenho certeza ainda porque eu não abri, mas provavelmente tem alguma coisa a ver com a correia. Com a correia. A correia pode ter começado a desfiar, tampou o pescador de óleo e tá dando obstrução na Caraca. lubrificação. Aí mas ele tá acendendo a luz de óleo só. Só, mas ele não acendeu frio, Sim. só acendeu quente. Entendi. Então assim, significa que ele trouxe na hora certa. Então pelo jeito o dono aqui é cuidadoso, né? Esse aqui é cuidadoso. Já... Inclusive ele foi colega de sala meu. Ah, legal. Ele é bem metódico. Então já evitou de ter um problema maior. Exatamente. Que o carro tá funcionando e tá... Ele é aquele tipo de proprietário que se a borracha do limpador arranhar no vidro, ele chama o guincho. Ixi, cara. Isso daí... Mas é o certo, é o certo. É melhor ser assim do que depois você não conhece, estourar não tudo. adianta querer lutar contra a natureza não. Se você não sabe, pare, peça orientação, chama um guincho, faça alguma coisa. Exato, Agora exato. se eu entender de mecânica, vi que o carro tá andando, eu vou andar até onde eu vi que ele vai andar. Exato. Mas mesmo assim ainda tá errado. Você deu sinal, porque a luzinha não tá ali de enfeite, ela tá ali pra mostrar que tem coisa errada. Exatamente. Entendeu?
É bom que a gente vê que o carro é novinho, bem conservado, bem cuidado. Assim, quem for seus donos de Ford, atenta ao óleo. Principalmente essa linha que tem a correia banhada a óleo. Inclusive, eu já vi até outros vídeos que fica tipo uma borra, né? Cria uma papa. Uma papa, vai papa desfiando. Tampa a entrada do pescador. Quando tampa, aí não tem como ele puxar o óleo. Porque com o atrito girando ali, a correia vai desfiando e pronto, vai descer. Porque assim, o óleo ele não pode degradar a correia. Tem que ser um óleo que conserve a correia e não degrada. Exatamente. Então, se você não usa o óleo específico, ela degrada, em vez de conservar. Entendi. Entendeu? É justamente por isso que é um óleo específico e é um pouco mais caro. Porque o óleo é inimigo de borracha. Todo mundo tem que estar ciente disso. Quem pega seus carrinhos, gosta de ver ele brilhando, manda dar banho de óleo, tá matando as borrachas. Fazer isso aí. Vocês estão matando a suspensão do carro. Tem que ser um produto específico pra... Vaselina. Sim. A vaselina é neutra. Show de bola. Ou então um protetor de chassi. Sim. Que não deixa grudento e dá uma visão boa. Eu uso no meu carro. Eu tenho um balde ali de protetor de chassi. Massa. É o que eu uso no meu carro. Massa demais. Isso aí é o que a Globo não mostra, mas a GD Auto Parts mostra. Junto com a Prime aqui, isso aí você fica informado. Então pronto. Mostra, mas o Faustão tá mostrando agora na banda. Vamos embora. Galera, por hoje é só aqui na Prime. Nosso amigo Pablo aí. E aí vocês vão acompanhando essa sequência, né? Que depois é só apresentar o restante e montar o motor. E montando a sequência de montagem do motor. Pronto, então fiquem ligados aí nos próximos vídeos, na continuação, que tem muita coisa boa, que aqui é uma verdadeira aula. Os caras aqui são fera. O que eu não souber, Luiz sabe. Pronto. E aí o que nos vai sempre se atualizando. Exatamente. Para oferecer o melhor pro cliente. É isso aí. Então um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!